tema que eu vou falar hoje El tema que vamos a hablar hoy é a respeito de Maria. es respecto a María. Então eu vou falar Entonces yo voy a hablar sobre o culto a Maria, sobre el culto a María, que é um culto condenado pela Bíblia que Sagrada. es un culto condenado por la Biblia Sagrada. Na verdade, En la verdad, o tema do estudo de hoje, el estudio de hoy o triste fim do culto a Maria. es el triste fin de culto a María. Mas por que o triste fim do culto a Maria? ¿Por qué el triste fin de culto a María? É assim, no ano de 2006, En el año 2006, quando eu estava cursando cuando letras, estava leyendo letras estava na universidade, en la universidad, uma doutora una doctora fez que nós lêssemos hizo que nosotros leamos livro un libro do escritor Lima Barreto. del escritor Lima Barreto. É um livro chamava Triste Fim de Policarpo Quaresma. El libro se llamaba Triste Fim de Policarpo Quaresma. Triste fin de Policarpo Quaresma. E esse livro é um livro do pré-modernismo, Y ese libro es un libro de modernismo, considerado por alguns considerado por o algunos principal representante desse movimento. el principal representante de ese movimiento. É um livro que foi lançado em 1911 Es un libro que fue mandado en 1911 no Jornal da Tarde do Rio de Janeiro. en el periódico de Río de Janeiro. Esse livro falava do nacionalismo, Ese libro hablaba de nacionalismo, falava também dos idealistas, hablaba de los idealistas, do positivismo del positivismo, e aludia também acerca do Floriano Peixoto, sobre el Floriano Peixoto, presidente presidente de então. de entonces. E então teve uma discussão em sala de aula Entonces hubo una discusión en la aula a respeito de Maria. respecto a María. A professora era muito La católica profesora muy católica e começou a atacar os y crentes, empezó a atacar a los creyentes. dizendo que os crentes não respeitavam Maria. Los creyentes no respetaban a María. E nós estávamos lendo esse livro, Y nosotros estábamos leyendo ese libro. O Triste Fim de Policarpo Quaresma. El libro Triste fin de Policarpo Quaresma. Aí no momento, ninguém tinha força para responder nada. En ese momento nadie tenía fuerza para responder Aí a eu nada. levantei a mão e falei, vou responder a senhora. Yo levanté la mano y dije, voy a responderle. Aí eu comecei a responder dentro da Bíblia. Entonces comencé a responder dentro de la Quem Biblia. é Maria? ¿Quién es E María? por que não adoramos ¿Y Maria? por qué no adoramos a María? Não veneramos Maria? No veneramos a María. Não oramos a No Maria? oramos a María. Enfim, Enfim. o que realmente a Bíblia ¿Qué ensina. es lo que la Biblia realmente enseña? Aí a professora falou na época, Ahí la profesora habló en ese em momento. 2006. En 2006. Então eu quero que você traga tudo isso escrito para mim. Quiero que tú traigas todo eso escrito para mí. Faça um dossiê, Haz un análisis que eu ahí, gostei da sua que ideia. me gustó de tu idea. Você é bem desenvolvido para falar. Tú te desenvuelves para hablar. E mostrou na Te Bíblia. demostró en la Biblia. Eu não sabia. Yo no sabía. Aí eu preparei uma apostila na época para ela. Y empecé a preparar ahí un estudio para ella. O estudo chamou El estudio O llamó Triste Fim do Culto a Maria. El triste fin de culto a María. Que nós estávamos lendo O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Nosotros estábamos leyendo otro fin de Policarpo Quaresma. Então eu coloquei o tema da apostila, o título de O Triste Fim do Culto a Maria. Entonces puse el título de Triste fin al culto a María. Isso já faz 5 anos atrás. Eso es Né? hace 5 años atrás. Então tinha essa apostila já preparada. Entonces tenía este estudio ya preparado. E é isso hoje nós vamos falar. Entonces de eso vamos a hablar. O triste fim El triste fin do culto a Maria. del culto a María. Existe um livro Existe un libro que se chama Glórias de Maria. que se llama Glorias de María. É um livro da capa branca Es un libro de tapa blanca e tem uma foto, uma imagem de Maria ao centro do livro. y tiene una foto, una imagen de María en el centro del dibujo. E o del livro está de Santo Afonso de Ligori. El libro está de Santo Alfonso de Ligori E esse livro foi canonizado pelo Papa y ese libro fue canonizado por el Papa. e está traduzido para mais de 80 línguas. Está traducido para más de 80 lenguas. Esse livro Ese libro foi canonizado pelo Papa no Vaticano fue canonizado por el Papa en el Vaticano e dá títulos gloriosos a Maria. y da títulos gloriosos a María. É o maior compêndio El más grande compendio de devoção a Maria, de devoción a María. com títulos Con gloriosos títulos gloriosos do culto mariano, del culto mariano, apoiado pela Igreja Católica. apoyado por la Iglesia Católica. Esse livro aqui no Brasil, Ese libro aquí en el Brasil, ele é branco, él es blanco, tem a foto de Maria ao centro, tiene uma foto de María pintura, al centro en la tapa, una pintura. e ele é editado pela editora Santuário. Eso es editado por la editora Santuario. Essa obra, Essa obra, ela dá títulos, ella da títulos, glórias, Glória, a Maria que apenas pertencem ao Senhor Jesus. a María que apenas pertenece al Señor Jesús.
E é totalmente apoiada pelos padres, Es totalmente apoyada por los padres, pelos por bispos. los obispos. E na verdade, Y en realidad é um livro es un libro que é um absurdo. que es absurdo. Ela põe Maria na mesma posição que Deus, Ella pone a María en la misma posición que Dios, na mesma posição que nosso Senhor Jesus Cristo. en la misma posición que nuestro Señor Jesucristo. Por isso, Por eso, o catolicismo é praticante do pecado de mariolatria. el catolicismo practica pecados de mariolatría. O que é mariolatria? ¿Qué es mariolatría? É a idolatria, a devoção à Virgem Maria. Es la idolatría, la devoción a la Virgen María. Eu vou citar algumas páginas desse livro, Voy a citar unas páginas de do ese livro libro, Glórias de en Maria, el libro Glorias de María, do Santo Afonso Maria de Ligori. del Santo Alfonso María de Ligore. A página 152 do livro Glórias de Maria La página 152 de Glorias de María nos diz: nos dice: Maria, María, sim, sois onipotente, si sois omnipotente, todo poder lhe é dado, todo el poder le es dado, no céu e na en terra. el cielo y en la tierra. Portanto, Por tanto, ao império de Maria, al imperio de María, todos estão sujeitos, todos están sujetos, até o próprio Deus. hasta el propio Dios. E assim, Y así, colocou Deus toda a igreja ahí puso Dios toda la iglesia sob sobre o império de Maria. sobre el imperio de María. Livro Glórias de Maria, página 152. Glorias de María, página número 152. Isso aqui é absurdo, hein? Eso es absurdo. Diz que Maria é todo poderosa Dice que María es todopoderosa no céu e na terra, en el cielo y en la tierra, que ela tem um império, que ella tiene un imperio, que até o próprio Deus está sujeito ao império de Maria. hasta el propio Dios está sujeto al imperio de María. E diz também Y dice también que a igreja está toda sujeita a Maria. que la iglesia está toda Que sujeta é a uma, María. uma afirmação absurda Una afirmación absurda para quem conhece realmente a doutrina do Evangelho. para el que conoce realmente la doctrina del Evangelio. A página 162 La página 162 do livro Glórias de del Maria libro Glorias de María nos diz: nos dice: nossa única advogada no céu, nuestro único abogado en el cielo, a única que no verdadeiro sentido da palavra la única que en el verdadero sentido de la palabra é amante solícita es amante solícita de nossa salvação. de nuestra salvación. Põe Maria como advogada Que pone a María como e abogada a que tem vontade de homem ser salvo. y la que tiene la voluntad de que el hombre sea salvo. E a que possui maior vontade de o homem ser salvo. Aquí hay la mayor voluntad del hombre pueda ser Isso salvo. aqui não é verdade. Esto no es O verdad. nosso advogado é Jesus. Nuestro abogado es Jesús. 1 João capítulo 2, versículo 1. 1 Juan capítulo 1 versículo 1. Filhinhos, Hijitos, não pequeis. não pequeis. Se vós pecardes, Se vosotros pecais, tendes um advogado para com o Pai. tenéis un abogado para con el Jesus Padre. Cristo, Jesucristo, o justo. el justo, O advogado do homem, abogado del o hombre, advogado da igreja abogado de la iglesia, é Jesus Cristo. é Jesucristo. E o amante solícito de nossa salvação y el amante solicitado de nuestra salvación é Jesus. es Jesús. Não é Maria. No es María. Ele que nos ama. Él nos ama. Ele que deu a vida para Él nos salvar. nos dio la vida para salvarnos. O amante da nossa salvação El amante de nuestra é salvación Jesus Cristo, es Jesucristo, que nos chama que nos llama de braços abertos. de braços abiertos. Mateus 11, 28. En Mateus 11, 28, Vinde a mim, venid a mim, cansados e oprimidos, cansados y oprimidos, que eu vos aliviarei. que yo os aliviaré. Porém, isso está sendo aplicado a Maria. Por esto siendo aplicada a María. Diz mais, Dice mais. página 208 Página 208 do livro Glórias de Maria. del libro Glorias de María. Nossa salvação Nuestra salvación será mais rápida será más rápida se chamarmos por Maria si llamamos a María do que se chamarmos por Jesus. que si llamamos por Jesús. Essa daqui é terrível. Es terrible. Olha, nossa salvação será mais rápida Nuestra salvación será más rápida se chamarmos por Maria si llamamos a María do que se chamarmos por que Jesus. si llamamos a Jesús. Pensou, irmão José? No, realmente es algo muy triste. Isso aqui é No, terrível. totalmente engañoso. A nossa salvação vai ser mais rápida se nós chamarmos por Maria. Como? ¿Cómo lo haremos? Não existe. O Salvador do homem é No Jesus. existe el Salvador del hombre, es Jesús. Ele é o único que pode salvar o Él es homem. el hombre, el único que puede salvar al 10, hombre. 9 de João. 10:9 de Juan. Eu sou a porta. Yo soy la puerta. Quem entrar por mim se salvará. Quien entra por mí se salvará. Somente Jesus é o Salvador. Solamente Jesús es el Salvador. A salvação do homem está em entrar por Jesus. La salvación del hombre él es el entrar por Jesús. Entrar por esta porta que é Jesus Cristo. Entrar por esta puerta que es Jesucristo. Não é pelas No religiões. es por las religiones, no. Não se entra pelos pastores, não. No se entra por los pastores. Não, a porta da salvação No hay puerta de salvación. é Jesus Cristo. Es Jesucristo la Quem puerta de entrar salvación. por mim Quien entra por él se salvará. se salvará. Só Jesus Solo Jesús é o Salvador. es el Salvador. Apenas Solo o Filho bendito de Deus. El Hijo bendito de Dios. Também
Tem muitos outros títulos aqui, También hay otros muchos títulos, asserções, observaciones que se diz a respeito de Maria. que se dice respecto a María. Do livro Glórias de El Maria, libro Glorias de María, traduzido para mais de 80 línguas. traducido más de 80 lenguas. Livro da editora Santuário, Libro de Editora Santuario, da autoria de Afonso Maria de Ligori, de la autoría de Afonso Maria de Ligori, Alfonso María de Ligore, e canonizado pelo Papa. canonizado por el Papa. Então agora nós vamos responder Entonces vamos a o que o responder catolicismo tem dito a respeito de Maria, qué es lo que el catolicismo ha dicho respecto a María, o que ele tem exposto sobre Maria lo que ellos han expuesto sobre e María, a própria Bíblia. de la propia Biblia. O livro de Deus El libro de Dios vai nos responder va a respondernos quem é Maria, quién es María, o que realmente ela qué representa, es lo que ella representa, o que ela fez enquanto aqui viveu qué es lo que ella hizo aquí mientras vivió aquí, e quais são os erros qué son los errores que os homens que los hombres têm a respeito de Maria respecto a María, e assim y así ensinam, enseñan, falam habla a respeito de Maria respecto a Maria, sem consultar a Bíblia, sem consultar a ou Bíblia, então transgredindo a o Bíblia. transgrediendo la Biblia. Nós vamos falar Vamos a hablar sobre sobre o fim do culto el fin del culto a María. a María. Nenhuma criatura Ninguna criatura deve ser adorada puede ser adorada a não ser Deus, a no ser Dios, Pai, Filho e Espírito Santo. Padre, Hijo y Espíritu A Santo. Bíblia diz em Apocalipse capítulo La 5, Biblia dice en Apocalipsis capítulo 5, versículo 11 ao versículo 13, versículo 11 ao capítulo 13. e olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciãos, e era o número deles, milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno ao Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer ao que está assentado sobre o trono, e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder, para todos sempre. Amén. Miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. Su número era millones de millones, y decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y las alabanzas. Y todo lo que está creado, que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y en todas las cosas que hay en ellos. Oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, el honor, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Então nós aprendemos nesta passagem Entonces aprendemos en este pasaje que apenas o Pai, o Filho e o Espírito Santo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo são dignos de nossa son adoração. dignos de nuestra adoración. Os milhões de milhões Los millones de e millones milhares de milhares y millares y millares citados aqui citados aquí em Apocalipse 5:11 en Apocalipsis 5:11 são os anjos. son los ángeles. Os anjos louvam a Deus Los ángeles alaban a Dios dia após dia. día tras día. O céu está em festa, El cielo está en fiesta, glorificando a majestade santa. glorificando la majestad santa. A orquestra La celestial, orquesta celestial, os anjos de Deus los ángeles de Dios estão glorificando están glorificando o Cordeiro que foi morto, al Cordero que ha sido matado, que foi imolado que fue inmolado para a redenção do homem, para la redención del para hombre, expiar o pecado do para homem. sacarle el pecado del O hombre. Deus Pai El Dios Padre também recebe toda a glorificação. También recibe toda la glorificación. O Espírito Santo El Espíritu Santo também é glorificado, también es glorificado, porque desceu à porque terra bajó a la tierra e está aqui conosco y está aquí con nosotros como Consolador divino como Consolador divino até Jesus voltar. hasta que Jesús vuelva. Ele prepara a igreja Ele prepara a igreja sem mancha, sem mácula, sin manchas, sem ruga sin rugas, e sem nada que a y contamine. sin nada que lo contamine. Então, Entonces, a Bíblia nos diz la Biblia nos dice que nós temos de glorificar, Nosotros tenemos que que a glorificar Trindade que esa Santa Trinidad Santa é digna de receber es poder, digna de recibir poder, riquezas, sabedoria, força, honra, glória, ações de graça acciones de gracia e glorificações y glorificaciones dos seres humanos. de los seres humanos. Nisto nós aprendemos De esto aprendemos que nenhuma criatura que no hay ninguna criatura deve ser adorada
Pode ser um homem sábio. Puede ser un hombre sabio. Pode ser um homem inteligente. Puede ser un hombre inteligente. Tem muitos bens. Que muitos bens. Muito usado por Deus. Muy usado por Dios. Uma pessoa boa de coração. Una persona buena de corazón. Uma pessoa que seja de bom tratamento. Una persona que posee buen trato. Uma pessoa que tem um bom caráter, uma boa Una carisma. persona que tiene buen carácter y carisma. Todavia, Todavia, deve ser respeitado. debe ser respetado. Porque diz a palavra Porque também. dice la palabra también. Romanos 13:7. En Romanos 13:7. A quem tributo, tributa. A quem tributo, tributo. A quem honra, honra. A quem honra. Mas a adoração, Mas a adoração não pode ser dada ao homem. não pode ser dada ao homem. Porque somente Deus, Porque solamente Deus, que é Pai, que é Padre, que é Filho, que é Hijo, que é Espírito Santo, que é Espírito Santo, deve ser adorado. devem ser adorados. O homem não é digno de adoração. El hombre no es digno de adoración. Porque ele não tem este Porque não poder, tem este poder. de receber glória, De receber glória, ação de graças, ação de gracias, louvor, louvor, honra, alabanza y honra para todos sempre. por siempre. Nenhuma criatura, Ninguna criatura, nenhum ser humano ningún ser humano pode receber puede recibir adoração. adoración. Apenas Solo o Pai, o Filho el Padre, el Hijo e o Espírito Santo. y el Espíritu Santo. Apocalipse capítulo 4, Apocalipsis versículo capítulo 9, 4 y 9 fala mais. habla más. E quando os animais davam glória e Quantos? honra e ações de graça ao que estava sentado sobre o trono e ao que vive para sempre. 4:11 também nos diz: digno és, Senhor, de receber glória e honra, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Cada vez que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. En versículo 11, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra, el poder, porque tú creaste las cosas y por tu voluntad existe, aleluya, y fueron creadas. Nós sabemos que muitas religiões Nosotros sabemos que muchas religiones têm prestado cultos à criatura, han dado culto a criaturas, têm prestado culto a ídolos. han dado cultos a ídolos. E isso realmente é condenado pela palavra de Deus. Esto realmente es condenado por la palabra de Tem Dios. prestado culto ao homem, Han dado culto al hombre, culto aos santos, culto a los santos, culto aos deuses. culto a los dioses. Isso é pecado diante de Esto Deus. es pecado delante de Dios. O culto à criatura é rejeitado pelo Senhor. El culto a la criatura es rechazado por el Señor. Desde o Antigo Testamento. Desde el Antiguo Testamento Não se pode prestar culto aos homens. no se puede dar culto a los hombres. Não se pode louvar aos homens. No se puede alabar a los hombres. Orar aos homens. Orar a los hombres. Pedir graças aos Dar homens. gracias a los hombres. Glorificar aos homens. Glorificar a los hombres. Não, não, não. No, no, no. E esta ordem, No Novo Testamento, en el Nuevo Testamento, ela ainda está em vigor. Ella aún está en vigor. O culto à criatura El culto a las é criaturas rechaçado es rechazada pelas Escrituras por Sagradas las escrituras sagradas e pelo próprio Deus. y por el propio Dios. Capítulo 10, Capítulo 10, versículo 25 e 26 de versículo Atos, 26 de Hechos, nos diz que nos dice Cornélio que Cornelio era um homem centurião. era un hombre centurión, Centurião era Centurião. um comandante de 100 homens. comandante de 100 hombres. Era um capitão de 100 Era un homens. capitán de 100 hombres. Ele tomava conta de uma centúria. Él agarraba cuenta de una O que é centuriona. uma centúria? É uma centúria. É um grupo militar de 100 homens e 100 soldados. Grupo militar de 100 hombres y soldados. Ele era um centurião. Él era un centurión. Um capitão do exército Un de capitán Roma del ejército de Roma de 100 homens. de 100 hombres. E Cornélio, Y Cornelio, sendo um centurião, siendo centurión, ele se ajoelhou aos pés do apóstolo Pedro para adorá-lo. él se arrodilló a los pies del apóstol Pedro para E adorarlo. Pedro não aceitou a adoração de Cornélio. Pedro no aceptó la adoración de Cornelio. Pedro não aceitou que Cornélio se pusesse de joelhos a ele. Pedro no aceptó que él se pusiese de rodillas sobre él. Não, porque Deus não se agrada disso. No, porque a Dios no le agrada eso. O culto à criatura, El culto a las criaturas. o próprio Deus não ordena. Nuestro mismo Dios ordena. Capítulo 10, 25 e 26 de Capítulo Atos. 10 y 26 de Hechos. E aconteceu que entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se a seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. Aleluia. Aleluya. Pero Pedro lo levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy un hombre. Aleluia. Aleluya, Jesús. O próprio Pedro levanta Cornélio. El mismo Pedro levanta a Cornelio. Não aceitou o culto. No aceptó el culto. Não aceitou que Cornélio orasse a ele. No aceptó que Cornelio le adore a Não él. aceitou que Cornélio o adorasse. No aceptó que Cornelio le adore. Não. No. Também a Bíblia rejeita o culto aos anjos. También la Biblia rechaza el culto a los Quantos têm ángeles. prestado culto aos anjos? ¿Cuántos le han dado culto a los ángeles? Louvores que ficam falando muito de anjos. Alabanzas que dicen que muchos hablan de ángeles. Tem anjos que falam de anjos do começo ao fim. Hay
aquellos que hablan de ángeles del comienzo al fin. Hinos que falam de anjos do começo ao fim. Himnos que hablan de ángeles del comienzo al E nem fin. fala do Espírito Santo. Y ni siquiera hablan del Espíritu E nem Santo. fala do Pai. No hablan del Padre. Nem fala da obra de Cristo. No hablan de la obra de Cristo. Só fica falando Gabriel, ¿Sabes que hablan del ángel Miguel, de Miguel? Arcanjo. El arcángel. Desculpe. Desculpe. Isso é culto aos anjos. Eso es culto a los Está ángeles. cultuando aos anjos. Está cultuando a los Está ángeles. falando mais dos anjos Está hablando más de los do ángeles que falando de Deus. que hablando de Dios. E quando se canta esses louvores Y no culto, cuando se cantan esas alabanzas en el culto, o Espírito Santo não se al agrada. Espíritu Santo no le gusta. Porque quem está na terra Porque quien está en la tierra, para receber toda a glorificação do para homem recibir toda la glorificación del hombre, é o Espírito Santo, es el Espíritu Santo, que é divino, que es divino, que é a terceira que es pessoa la tercera persona da Santíssima Trindade, da Santíssima que é Trinidad, Deus pleno e absoluto, que es Dios pleno y absoluto, nos céus e na en terra. el cielo y en la tierra. Oh, glória a Oh, gloria a Deus! Deus. E na profundeza Y en das la águas. profundidad de las O aguas. Espírito Santo é criador. El Espíritu Santo creador. Isto diz a palavra. Esto dice la Salmo palabra. 104:30. Salmo 104:30. Envias o teu Espírito. Envia tu Espírito. E são criadas. São criadas. Todas as coisas. Todas las cosas. O Espírito Santo tem poder para El criar. Espíritu Santo tiene poder para crear. Tem poder para fazer o homem nascer de novo. Tiene poder para el hombre hacerle nacer de O nuevo. responsável pelo novo nascimento do ser humano Es responsable por el nuevo nacimiento del ser é humano. o Espírito Santo. El Espíritu Santo. Ele gera o homem de novo. Él genera al hombre de nuevo. Pelas entranhas da misericórdia de Deus. Desde las entrañas de la misericordia de É o Dios. único que é Es el responsável único que es responsable de gerar o homem de novo. de generar al hombre de Por nuevo. isso que a Bíblia diz, Eso es lo que la Biblia dice. 3:5 de João, 3:5 de Juan. que o homem nasce pelo Espírito. El hombre nace por el Espíritu. É o Espírito Santo Es el Espíritu Santo. que é responsável pelo novo nascimento. Que es responsable por el nuevo Como nacimiento. nasceu pela vontade do varão e da varoa. Invocación del hombre y la varoa. Mas la quando varona. homem nasce do Espírito Santo, Lo contaminados del Espíritu Santo. ele nasce do próprio Deus Él nace el nuevo Dios. para ter uma nova vida. Para tener una nueva E o vida. registro desse novo nascimento Ya el registro de este nuevo é nacimiento. o livro da vida. Es el libro de la vida. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Apocalipse capítulo 20, versículo En 15. Apocalipsis capítulo 20, Que o versículo nome é 15. registrado no livro El da hombre es vida. registrado en el libro de la vida. Então o Espírito Santo Entonces el Espíritu é Santo feitor das maiores es el obras. que hace las mayores obras. E os crentes estão glorificando aos Y los anjos. creyentes están glorificando a los O ángeles. culto aos anjos é proibido. El culto a los ángeles es prohibido. Louvores que ficam falando muito de anjos. Alabanzas que hablan mucho de ángeles. Irmãos que ficam orando. Hermanos que se quedan orando. Envia o teu anjo Miguel. Envía tu ángel Miguel. Envia o teu anjo Envía Gabriel. tu ángel Gabriel. Não pode ficar No, orando. no, no puede, no. Tem que falar pro Espírito Santo Tiene que ordenar. hablarle al Espíritu Santo que ordene. Espírito Santo fazer esta obra. Tiene que decirle que el Espíritu Santo haga esta obra. Temos de clamar pela intercessão do Espírito Santo. Tenemos que clamar por la intercesión del Espíritu Santo. O Espírito Santo que aqui está. El Espíritu Santo que está aquí. E o culto aos Y el anjos. culto a los ángeles. Prestar culto aos anjos. Prestar culto a los ángeles. Falar mais dos anjos do que em Deus. Hablar más de los ángeles que de Isso Dios. realmente é pecado. Esto realmente es pecado. Colossenses, En Colosenses, capítulo 2, capítulo 2, versículo 18. capítulo 2, versículo 18. O apóstolo Paulo nos diz: El apóstol Pablo nos dice: Ninguém vos domine, ninguno los domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. que nadie os prive de nuestro premio, haciendo alarde de humildad y de dar culto a los ángeles, metiéndose en lo que no han visto, hinchando la vanidad con su propia mente carnal. Está vendo então que os cultos aos anjos, Está viendo que son cultos a los ángeles. a palavra nos diz La palabra nos dice que é carnal compreensão. que es carnal comprensión. É coisa que a pessoa pensa que está certa e não Es algo está. que la persona piensa que está correcto y no está. Pensa que está correto, está agindo certo. Piensa que está correcto y está haciendo lo cierto. Quando não, porque é carnal compreensão. Pero no está haciendo porque es carnal comprensión. É inchaço. Es hincharse. Só acha que já tem poder para chamar até os anjos. Piensa que ya tiene poder para llamar a los ángeles. E é, na verdade, Y es en realidad metendo-se em coisas que não viu. metiéndose en cosas que no vio. Pretextos. Pretextos. Culto dos anjos. Culto de los O ángeles. apóstolo João El apóstol Juan quis adorar um anjo quiso adorar a un ángel que passou a lhe mostrar as revelações do Apocalipse. le mostró las revelaciones de Apocalipsis. E quando João viu aquele Y cuando anjo, Juan vio que el ángel se ajoelhou aos pés do anjo para adorar. se arrodilló a los pies del ángel para adorarle. O anjo falou que não era para João Y el adorar. ángel le dijo para que no era el que le adore. Apocalipse capítulo 19, versículo 10. Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. E eu lancei-me a seus pés, aos pés do anjo que me mostrava essas coisas para o adorar. Mas ele me disse: Olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos. Quem tem o testemunho de Jesus, adora a Deus,
Porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Aleluia! Yo me postré a sus pies para adorarlo, pero él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que mantiene el testimonio de Jesús. Adora a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Aleluya. É o Espírito Santo! Es el Espíritu Santo. Que é o espírito de Que profecia. es el espíritu de profecía. Que é o testemunho de Jesus Que es el Cristo. testimonio de Jesucristo. A Bíblia também, La Biblia también. ela assevera Ella es severa. que o culto a Maria El culto a María já quiseram fazer desde os dias que Jesus estava na terra. ya quisieron hacer desde que Jesús estuvo en la tierra. Jesus aqui na terra, Jesús aquí en la tierra, como homem, como hombre, não tinha nem morrido na cruz ainda. no había morido todavía en la cruz. Os homens já queriam adorar a Maria. Y los hombres ya querían adorar a María. E Jesus proibiu o culto à própria mãe Y dele. Jesús ha prohibido el culto a su propia madre. Jesus tinha dado ensinamento Jesús había dado enseñamiento a respeito do espírito mal, respecto al espíritu malo quando sai do corpo do homem cuando sale del cuerpo del e hombre fica procurando entrar novamente no coração, na queda- alma daquele y homem. queda buscando entrar nuevamente en el corazón de aquel hombre. E quando ele acha lugar, Y cuando le encuentra el lugar, ele traz mais 7 espíritos él imundos trae más 7 espíritus inmundos que entram, que entran, fazem morada no ser humano viven en el ser humano, e o último estado é pior do que o y el primeiro. último estado es peor que el primero. Então, Entonces, quando Jesus acabou de apregoar esse sermão, cuando Jesús terminó de predicar este sermón, levantou uma pessoa no meio da ha multidão levantado una persona de medio de la multitud, rogando o culto a Maria, rogando el culto a María, querendo cultuar a própria mãe dele. queriendo cultuar a su propia madre. E Jesus não Y aceitou. Jesús no aceptó. Capítulo 11, Capítulo 11, versículo 27 e 28 versículo de 27 Lucas. 28 de Lucas. E aconteceu que, dizendo ele estas coisas, uma mulher, dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: Bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que tu mamaste. Mas Jesus disse: Antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Aleluya. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: Bienaventurado el vientre que te llevó en los senos que mamaste y los senos que mamaste. Pero él dijo: Antes bien, bienaventurado el que oye la palabra de Dios y la obedece. Está vendo? Estás vendo? A mulher falou que bendita é sua mãe. Mira que bendita es su madre. Já dijo. eram os vestígios do culto a Maria. Eran los prestigios del culto a María. Benditos são os seios que tu mamaste. Benditos sean los senos que tú mamaste. O ventre que te El trouxe. vientre que te llevó. Falou, não. Dijo: No. Vocês são mais bem-aventurados. Ustedes son más Vocês bienaventurados. guardaram a minha palavra. Ustedes guardaron mi palabra. Vocês serão mais bem-aventurados. Ustedes sean más bienaventurados. Então Jesus aqui Y aquí Jesús rejeitou rechazó o culto el culto a Maria. a María. Nós devemos orar Nosotros debemos orar diretamente a Deus Pai, directamente al Dios Padre, diretamente ao Pai Eterno. directamente al Padre Eterno. Capítulo 3, versículo 14 de Efésios, Capítulo 3, versículo 14 de Efesios nos diz: nos dice: Por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. 3,14 de Efésios. dice, porque nosotros, hechos partícipes de Cristo, con tal... Não. Efésios. Efesios. Capítulo 3, versículo 14. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Entonces, o próprio apóstolo Paulo el propio apóstol Pablo orava diretamente ao Pai. oraba directamente al Padre, Se colocava de joelhos, se ponía de rodillas, orava ao Pai. y oraba al Padre. Como nós temos fazido, Como nosotros hemos nós, hecho. nós temos feito. hemos hecho. A oração La oración tem de ser totalmente ao Pai. quiere decir totalmente al Padre, Ao Pai eterno, Al Padre ao eterno, bendito Pai eterno. al bendito Padre Porém, eterno. Por eso, a oração tem de ser em nome de Jesus. la oración tiene que ser en el nombre de Jesús, Porque Jesus é a ponte que liga o homem a Deus. porque Jesús es el puente que pone el hombre hacia Dios. Ele que leva as nossas orações
orações até o Pai. Él lleva nuestras oraciones hacia el Padre. Então temos de orar em nome de Jesus. Entonces tenemos que orar en el nombre de Porque Jesús. Cristo aqui viveu como homem, Porque Cristo aquí vivió como hombre, conhece as nossas necessidades, conoce nuestras tem necesidades, conhecimento do pensamento humano, tiene conocimiento del pensamiento porque humano, ele também foi um ser humano, porque él también fue un ser humano, ele se transformou em homem para nos se salvar. transformó en hombre para Então salvarnos. por isso que a oração deve ser em nome de Jesus Entonces Cristo. por eso que la oración tiene que ser en el nombre de Jesucristo. João capítulo 16, Juan capítulo 16, versículo 23 e 24. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo, que tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, ele vô-lo há de dar. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Não temos de orar diretamente a Jesus Cristo, tenemos que orar directamente a orar ao Jesucristo, Pai, orar al Padre, em nome de Jesus en el Cristo. nombre de Jesucristo. Ou então também, O entonces también nós podemos orar diretamente a Jesus. nosotros podemos orar directamente a Jesús. Não tem nenhum problema No hay ningún problema o crente orar diretamente a que el Jesus. creyente ore directamente a Jesús. Jesus é uma ponte Jesús es un puente que leva o homem a Deus. que lleva al hombre hacia Dios. Mas nós podemos orar diretamente a Jesus. Pero nosotros podemos orar directamente a Jesús. Entregar os nossos anseios, Entregar nuestros anhelos, entregar as nossas necessidades a Jesus. entregar nuestras necesidades a Jesús. Que o próprio Jesus Cristo estará pronto a nos responder. Que el mismo Jesucristo estará dispuesto a responder. Atos capítulo 7, versículos 59 e 60. Hechos capítulo 17, Capítulo 7, capítulo 7, versículos 59 e 60. Estevão orou a Jesus Cristo no momento do apedrejamento. Estevão ora diretamente a Jesus Cristo para entregar o espírito dele. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Mientras lo apedreaban, estaban orando y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, murió y Saulo consentía de su muerte. O próprio Estevão ora a Jesus: El propio Esteban ora a Senhor Jesús: Jesus, Señor Jesús, receba o meu espírito. recibe mi espíritu. Senhor Jesus, Señor Jesús, não lhes impute este pecado. no les tomes en cuenta este pecado. Então o próprio Estevão orou a Jesus. Entonces, el mismo Tem Esteban muitas oró a Jesús. religiões, Hay muchas religiones, muitas seitas, muchas sectas dentro do próprio dentro cristianismo del mismo cristianismo que não aceitam que não aceptam que o homem ore a Jesus Cristo. que el hombre le ore a Jesucristo. Mas Jesus Cristo é Deus. Pero Jesucristo es Dios. Jesus Cristo é divino. Jesucristo es divino. Então nós podemos orar diretamente a Ele Entonces, também. nosotros podemos orar directamente Está a él. pronto Porque está listo para nos responder. para respondernos. 1 Coríntios, Primera de Corintios, capítulo 1, capítulo 1, versículo 2, versículo 2, nos diz: nos dice: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e Senhor nosso. La iglesia de Dios que está en Corintios, a la santificación de Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que están en cualquier lugar invocando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Invocando o nome de Jesus Cristo. Invocando el nombre de Jesucristo. Então Jesus, Entonces, ele pode servir como ponte Él puede servir como un puente para levar as nossas orações até o Pai, para llevar nuestras oraciones hacia el porque Padre. Ele é a porta, Porque Ele é a porta, porque Ele é o caminho. porque Ele é o caminho. João 14,6. Juan 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a Yo soy vida. el camino, la verdad y la vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nadie llega hasta el Padre si no es por mí. Então o homem chega a Deus por Jesus. Entonces el hombre llega al hombre por Jesús. Porém, também pero podemos orar diretamente a Jesus, también podemos orar directamente a Jesús. que Ele responde o nosso clamor. Él responde a nuestro clamor. Nisto, En esto, o Espírito Santo, el Espíritu Santo, que está ao nosso lado, que está de nuestro lado, intercederá por nós. intercederá por nosotros. Quando nós estamos em oração, Cuando nosotros estamos en o Espírito oración, Santo que está em nós el Espíritu Santo está en nosotros. está também ao nosso lado. Está de nuestro lado. Ele está em todo lugar. Él está en todo lugar. Ele Él fica intercedendo, queda intercediendo. fica gemendo Queda gimiendo para que os nossos rogos para que nuestros ruegos sejam respondidos sean respondidos sem impedimento algum. sin algún impedimento. Então o Espírito Santo quebra os laços, Entonces el Espíritu Santo quiebra los lazos. quebra, destrói as setas do diabo. Rompe las sectas del diablo. Há um impedimento de as nossas orações subirem. Si hay un impedimento de nuestras oraciones O que Espírito suban, Santo intercede, el Espíritu Santo intercede. ele põe por terra Cae hacia tierra e ele hace coloca caer, as nossas orações y pone nuestras oraciones a Jesus. a Jesús. E Jesus, por sua vez,
vez, Jesús de esa vez, leva a teu pai. llevaste al Então Padre. ele mesmo responde. Entonces él mismo responde, Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27. Romanos 8, 26, 27. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. De igual manera que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como no pedimos como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero Él escudriña los corazones y el cual el pensamiento del Espíritu del hombre, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Nisto, En esto, nós sabemos que a idolatria fica totalmente condenada pela Bíblia. nosotros sabemos que la idolatría está condenada por la Biblia. Porque nenhuma criatura deve ser adorada. Porque una criatura debe ser adorada. O culto à criatura é rejeitado por El Deus. culto a la criatura es rechazado por Dios. Devemos orar diretamente a Deus Pai. Debemos orar directamente al Dios Ou Padre. então diretamente a O Jesus. entonces directamente a Jesús. O Espírito Santo é a força do nosso clamor. El Espíritu Santo tiene la fuerza de nuestro clamor. Quebra todos os embaraços. Rompe todo tipo de impedimento. Por conseguinte, Y consiguiendo, a siguiendo, idolatria é condenada. la idolatría es condenada. E a idolatria traz em si perdição eterna Y la idolatría trae perdición eterna para todos os que a praticam. para todos los que la practican. Se o homem adora alguma coisa, Si el hombre adora alguna cosa, ele será um condenado. él será condenado. Brevemente se condenará. De aquí a poco se condenará. Se ele reza o terço, Si él cesa el tercio, se ele tem quadros de santos, si él tiene cuadros de santos, imagens de escultura, imágenes de esculturas, se ele pede aos santos, si él pide a los santos, coloca os santos como mediadores, pone un santo como mediador, ele está sendo condenado él está siendo condenado pelos seus próprios atos, por sus propios hechos, por suas próprias obras, Por suas próprias obras. porque a idolatria é condenada pela Bíblia La Sagrada, idolatría es condenada por la Biblia é Sagrada. condenada por Es Deus, condenada por Dios. e a idolatria acarreta a danação eterna Y la idolatría acarrea la perdición eterna para todos aqueles que a para praticam. todos aquellos que la practican. Porque ¿Por qué? se sucede assim, ¿Por qué es así? tudo que toma o primeiro lugar de Deus no coração do homem Todo lo que toma el primer lugar de Dios en el hombre é idolatria. es idolatría. Se a minha gravata, Si mi corbata, se o meu sapato, si mi zapato se o meu relógio se mi reloj tomar o primeiro lugar de Deus em mim, estuviera en el primer lugar de Dios en mí, eles são esos idolatrias son idolatría. que eu tenho de acabar. Yo tengo que acabar. Por quê? Porque Se transformarão em um se Deus. transformarán en un Dios. Na verdade, Em realidade, quem glorifica, Quien glorifica, quem dá honras, Quem dá honra, quem exalta, quem exalta, a quem não tem direito, quien no tiene derecho, é um idólatra es un idólatra. que está servindo a outro Deus. Está sirviendo a otro Dios. Se glorificar o microfone, Si glorifico el micrófono, dar glórias ao microfone, Doy glória ao microfone, prestar culto ao microfone, le doy culto ao microfone, eu serei um idólatra. serei um idólatra. E o meu Deus, E mi Deus é o meu es microfone. el micrófono. Então ele se transformou em um Deus na minha Entonces, él vida. se convierte en un Dios en mi vida. Porque eu estou glorificando ao microfone Porque estoy glorificando al que micrófono. não tem direito Que no tiene derecho. de honra, de honra, de glória. de Então gloria. ele está tomando o lugar de Deus em Está mim. tomando el lugar de Dios en mí. Por isso, santos Por eso los santos e são idolatrias. São idolatrias. E são tidos como deuses son tomados como dioses. na Bíblia Sagrada. Na Bíblia Sagrada. Isaías capítulo 42, versículo 8. Isaías capítulo 42, versículo 8. A Bíblia é muito clara A e Bíblia não é muito clara. não podemos escondê-la. Eu sou o Senhor, eu sou Jeová. Este é o meu nome. A minha glória eu não dou a outro homem, e nem o meu louvor às imagens de escultura. Deus não dá sua glória a ninguém. Dios no da su gloria a nadie. Deus não dá o seu louvor a ninguém. Dios no da su alabanza a nadie. Muito menos às imagens de escultura. Mucho menos a las imágenes de esculturas. Isaías capítulo 46, versículo 6. Isaías capítulo 46, versículo 6. Diz a palavra do nosso Deus Dice la palabra de nuestro Dios. também También que não há outro. no hay otro. 45, 6 Isaías. Para que saiba desde o nascente do sol e desde o poente que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Versículo 45, 6. Gloria a Dios. Sacan el oro de la bolsa y pesan plata con balanzas. Contratan a un platero para que de ello haga un dios y se postran y lo adoran. Isso é 46, 6 você leu. Isso é 46, 6. Que gastam o ouro da bolsa e pesam a prata nas balanças, assalariam os ourives e ele faz um deus e dele
se prostram e se inclinam. 46, 6. Então, na verdade, quem glorifica a outra pessoa, que não tem direito, transforma aquela pessoa em um Deus. Aquele objeto em um Deus, o que é realmente condenado pela Bíblia Sagrada. E o idólatra, ele é condenado. Apocalipse 21, 8. Mas quanto aos tímidos, aos idólatras, aos incrédulos, mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos idólatras, aos homicidas, aos covardes, a parte deles é no lago de fogo, que é a segunda morte. Pero a los cobardes, a los incrédulos, a los abominables, a los idólatras, a los fornicarios, a los hechiceros, los idólatras y a los mentirosos tendrán parte en el fuego que arde en fuego y azufre, el que es la muerte segunda. Jesus é o Deus Criador, Jesús es el Dios creador, junto com o Pai e o Espírito Santo. junto con el Padre y el Espíritu Está Santo. no livro de Gênesis, En el libro de Génesis, capítulo 1, capítulo 1, versículo 26. versículo 26, A Escritura la Escritura assevera: es severa. façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar y las aves del cielo y las bestias sobre toda la tierra que son sobre todo animal y se arrastra sobre la tierra. Façamos o homem Hagamos al hombre conforme a nossa imagem. conforme a nuestra imagen. Tinha mais uma pessoa lá. Había más una persona ahí. Deus não disse, eu vou fazer o homem Dios no dice yo voy a hacer conforme a hombre, minha imagem, conforme a mi imagen. mas asseverou, façamos Pero él dijo, hagamos conforme a nossa imagem. conforme a nuestra imagen. Quem estava lá? ¿Quién estaba allí? Na verdade, o Espírito Santo estava lá En realidad el Espíritu Santo estaba allí. e o próprio Filho estava Y lá. el propio Hijo estaba Jesus allá. estava lá. Jesús estaba allá. João capítulo 1, versículo 3. Juan capítulo 1, versículo Todas 3. as coisas foram feitas por Jesus. Todas las cosas fueron hechas por Jesús. E sem Jesus nada do que foi feito se Y fez. sin Jesús nada se pudo hacer lo que se hizo. O Espírito Santo também estava El lá. Espíritu Santo también estaba ahí. Jó 33, 4. Juan 33:4. Jó disse, Job o disse, Espírito de Deus me El fez. Espíritu de Dios me hizo. A inspiração do Todo-Poderoso me deu a vida. La inspiración del Todopoderoso O me dio la vida. Espírito de Deus me El fez. Espíritu de Dios me hizo. Aleluia. Aleluya. Então estavam as três pessoas divinas lá. Entonces estaban las tres personas divinas O allí. Pai, o Filho e o Espírito Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Por isso que Santo. temos aqui no plural. Por eso tenemos aquí en plural. Façamos o homem Hagamos al hombre. a nossa imagem, A nuestra imagen, a nossa a semelhança. nuestra semejanza. Então nós sabemos que através disso, Entonces nosotros sabemos que a través de esto, Jesus é eterno. Jesús es eterno. Ninguém criou Jesus. Nadie creó a Jesús. Ninguém fez Jesus. Nadie lo hizo a Ele é Jesús. eterno. Ele é eterno. Significa Jesus ser eterno. Significa Jesús ser eterno. Ele não tem começo. Ele não tem começo. Ele não teve começo. Ele não tem começo. Ele também não tem fim. Él también no tiene fin. Posto que ele é eterno. Además que él es eterno. Apocalipse, Apocalipsis, capítulo 1, capítulo 1, versículo 8, versículo 8, nos diz assim nos dice así: a santa palavra de Deus. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir o Todo-Poderoso. Dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, y el que es, y el que era, y el que ha de venir, el Todopoderoso. Alfa, El alfa. a primeira letra do alfabeto grego. La primera letra del alfabeto griego. Ômega, El Ômega. é a última letra do alfabeto grego. Es la última letra del É como alfabeto. se Jesus fosse o A Es como si Jesús fuera el A e fosse o Z. y fuera también la Z. Porque ele é o começo, ele é o fim. Porque él es el comienzo y es el fin. Ele é o princípio. Ele é o princípio. Ele é o fim, ele é Él eterno. es el fin, es el eterno. Então ninguém criou Jesus. Entonces nadie creó Jesús. Ninguém o fez. Nadie lo hizo. Então Jesus é o pai de Maria. Jesús es el Padre
padre de María, pela sua natureza divina. por su naturaleza divina. E ele é mais antigo do que a própria Maria. Que él es más antiguo que la propia Porque María. antes de Cristo vir ao mundo, Porque antes de que Cristo venga al ele mundo, já estava glorificado com o Pai e o Espírito Santo na glória. él ya estaba glorificado como Padre, Hijo y Espíritu Santo en la gloria. João capítulo 17, Juan capítulo 17, versículo 5 versículo 5 e o versículo 24. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Então Cristo tinha uma glória Entonces Cristo tenía una gloria com o Pai con el Padre antes da criação do mundo, antes de la creación del e mundo, estava lá, y estaba ya glorificado, glorificado, e já era amado. y ya era amado. Jesus tomou a forma humana. Él tomó una forma humana. Capítulo 1:14 de João. Capítulo 1, 14 Juan. E o verbo se fez carne, El verbo se hizo carne e habitou entre nós. y habitó entre Cristo nosotros. toma a forma humana. Cristo agarra la forma O humana. próprio Deus se fez carne. El propio Dios se hizo carne. 3:16 de 1 Timóteo. 3:16 de 1 Timoteo. Grande é o mistério da piedade. Grande es el misterio de la piedad. Deus foi feito carne. Dios fue hecho carne. O próprio Deus. El propio Dios. O próprio Filho. El mismo Hijo se fez carne. se hizo carne. Mas por quê? Pero por quê? A Trindade. La Trinidad são três pessoas. son tres personas em um só Deus. en un solo Dios. Três pessoas. Personas em um Deus. en un Dios. Existe um governo só. Existió un solo gobierno Com três poderes. con tres poderes Executivo. ejecutivos, Legislativo. legislativo e judiciário. e judiciário. Da mesma forma a Trindade. así también la Trinidad. É um só Deus. Es un solo Dios Em três pessoas. Em três pessoas. O Pai, El Padre, o Filho el Hijo e o Espírito Santo. Espírito Santo. Então, Cristo estava glorificado Entonces Cristo estaba glorificado em uma só glória, en una sola em um gloria, só pensamento, en un solo em pensamiento, um só en poder, un solo poder, em uma só en essência, una sola esencia, em uma só en una natureza. sola O que naturaleza. Cristo fez? ¿Qué es lo que Cristo Se hizo? transformou em carne, Se transformou em carne, sujeito sujeito às limitações do ser humano, às limitações do ser humano, sujeito sujeito às complexidades da vida humana. las complejidades de la vida E humana. veio aqui Y vino aquí padecer, Padecer, a sofrer, passar a vida humana pasar la vida humana por amor da minha alma, por amor de mi alma, por amor da sua alma. de tu alma. Então Cristo toma Entonces Cristo a agarra forma humana. la forma humana. Por que Jesus foi chamado de filho? ¿Por qué Jesús fue llamado de hijo? Porque ele se transformou em homem. ¿Por qué se transformó en hombre? Antes, Antes, quando Cristo estava no céu, cuando Cristo estaba en el cielo, ele não era chamado de filho, él no era llamado de hijo, porque ele era o próprio Deus. porque era el mismo Dios. Então a própria Bíblia nos Entonces, ensina, la misma Biblia nos em enseña, Isaías capítulo 9, versículo 6, Isaías capítulo 9, versículo 6, que seria dado um filho que sería dado un hijo, ao próprio Deus. Al mismo Deus. Um menino vos nasceu. el hijo os nació, Um filho se vos deu. un hijo así se os dio, E o principado está sobre os seus y el ombros. principado está sobre sus E o hombros. seu nome será E seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Maravilhoso, Forte, Príncipe da Paz Consejero, e Deus. Pai da Eternidade. Príncipe de la paz y padre de la eternidad. Um menino vos nasceu. El niño os nació, Um filho se vos deu. un hijo así los dio. Ia ser dado um filho à He humanidade. dado un hijo a la humanidad. Ia ser dado um menino à humanidade. He dado un niño a la humanidad. Jesus foi chamado de filho Jesús fue llamado de hijo por causa que veio como carne. por causa que vino como carne. Antes de Cristo vir como carne, ele não era chamado de filho, posto que era o próprio Deus. Antes de que él viniera como hijo, era Dios. Antes de que fuera llamado propio Dios. Então ele não era chamado de filho. Entonces no era llamado de hijo. Existia uma profecia Existe una profecía. em Salmo capítulo 2, versículo 7. Salmos capítulo 2, versículo 7. Tu és o meu filho, Tu eres mi hijo, e hoje eu te gerei. e hoje eu te generei. Aquela profecia Aquella profecía estava indicando que Jesus seria gerado estaba indicando que Jesús sería por generado obra e graça do Espírito por la Santo. obra y gracia del Espíritu Santo. E o próprio Pai, Y el mismo a Padre, primeira pessoa la primera persona divina, assumiu a paternidade do filho. asumió la paternidad de hijo. Que Jesus não podia vir ao mundo como um bastardo, Que Jesús no podía venir al mundo como un bastardo, como um filho sem pai. como un hijo sin padre. Não. Não. Então o próprio Pai assumiu Entonces el mismo Padre asumió a paternidade do filho la paternidad del e o hijo. Espírito Y Santo el Espíritu Santo operou o nascimento virginal de Jesus no ventre de Maria. hizo el nacimiento virginal de Jesús en el vientre de María. O Pai assume a paternidade. El Padre asume la paternidad. Não, ele vai ser chamado de meu filho. Él va a ser llamado de mi hijo. E o Espírito Santo, El Espíritu Santo, ele assume o papel él asume el papel de gerar Jesus de generar a Jesús
no ventre de en Maria, el vientre de María, protegendo-o do pecado, protegiéndola del pecado, para vir ao mundo. para venir al mundo. Lucas capítulo 1, versículo 35. Lucas capítulo 1, versículo 35. E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a sombra, a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer, chamar-se-á Filho de Deus. Así ha hecho conmigo el Señor de los días en que se dignó de quitar mi afrenta de los hombres. Aleluya. 1,35. 1:35. Você tá uma bênção. 1,35 de Lucas. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará trono de David su padre. Não por isso que ele foi chamado de filho, na verdade, Fue por eso que Dios fue llamado Hijo de Dios en realidad, porque ele veio como homem. porque fue llamado como hijo. Então, começando aqui, Entonces, comenzando aquí, mãe de Deus Madre de Dios é um termo impróprio. es un término impropio. Maria não é mãe de Deus. María no es Madre de Dios. E a reza de Ave Maria, Y el rezo del Ave María, quando eles estão rezando Ave Maria, cuando están rezando el Ave María, nas contas do rosário, ahí en las cuentas del rosario, eles dizem: ellos dicen, Santa Maria, mãe de Deus. Santa María, Madre de Dios. Só que Maria Solo que María não é mãe de Deus. no es Madre de Dios. Por quê? Porque Na lógica humana, en la lógica humana, a mãe, la madre, ela tem de ser primeiro que o filho. ella tiene que ser primero que el hijo. Não existe filho primeiro que a No mãe. existe un hijo primero que la madre. A mãe é madre. sempre primeiro que o filho. La madre siempre es antes que el hijo. Logo, Luego, después, como seria Maria anterior a Deus? ¿cómo sería antes de Dios? Maria pode ser primeiro do que Deus? María puede ser antes que Dios. Como? Como? Se Jesus é eterno, Si Jesús es eterno, é o primeiro e o último. es el primero y el último. Não tem começo e não tem fim. No hay comienzo ni fin. Como que Maria, mãe de Deus, será que ela criou a Deus? ¿Cómo María puede crear? ¿Será que él creó a Dios? Ela é primeiro do que Deus? Ella es antes que Dios. Vê que isso é uma lógica humana, já mostra que não. Mira que la lógica humana muestra que no. A lógica humana mostra que Maria não tem como ser mãe de Deus. La lógica humana muestra que María no puede ser llamada Madre de Porque a Dios. mãe tem de ser primeiro que o filho. Porque la madre tiene que ser antes que el hijo. E como que Maria é primeiro do que Deus? ¿Cómo que María es antes de Dios? Se Deus é eterno Si Dios es eterno. e Maria é uma criatura, Y María una Deus é criatura. criador, Dios es creador. Deus é imortal, Deus é imortal. Maria é mortal. María es mortal. Como? ¿Cómo? Maria é primeiro do que Deus. María es antes que Dios. Ela é anterior a Deus. Ella es después de Dios. Se mãe se Se madre subentende, se subentiende, logicamente, logicamente, que é primeiro que o filho, es antes que el hijo. como se pode aplicar mãe de Deus? ¿Cómo puede aplicarse como Madre de Dios? Ela é primeiro do que Deus? Ella es antes que Dios. Jamais. Jamás. Contudo, Con esto, a Bíblia La revela Bíblia Maria como mãe de Jesus. revela a María como Madre de Jesús. Porque Jesus Porque Jesús foi um nome que Deus deu. fue un nombre que Dios dio. Que Deus mandou o anjo falar. Que Dios mandó al ángel a que hable. O anjo falou a Maria que o nome do menino ia ser Jesus. El ángel habló a María para que el nombre iba a ser Jesús. Porque salvaria o povo de seus Porque pecados. salvaría el ángel al hombre de sus pecados. 1:21 de Mateus. 1:21 de Mateo. E darás à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O nome dele é Jesus. El nombre de él es Jesús. Jesus significa Jeová é a salvação. Jesús significa Jesús, Jehová es la salvación. Porque ele ia salvar o povo de seus Porque él pecados. salvó al pueblo de sus pecados. Como então? ¿Cómo entonces? Maria é primeiro do que Deus. María es antes que Dios. Ela foi mãe de Jesus, homem. Ella fue madre de Jesús hombre. Jesus foi um nome dado ao Filho. Jesús es un nombre dado al Hijo. Jesus foi um nome dado à segunda pessoa da Trindade. Jesús fue un nombre dado a la segunda persona de la Porque Trinidad. foi um nome que ele tinha de ter como homem. Porque fue un nombre que tenía que tener como hombre. Toda criança que nasce, Todo niño que nace, ela tem de ter um nome. ella tiene que tener un nombre. Então o nome dele Entonces el nombre de él foi Jesus. fue Jesús. Então como? A Bíblia não revela como mãe de Deus. La Biblia no revela cómo fue la madre de Dios. Revela como mãe de Jesus. Revela cómo es la madre de Jesús. E ele foi chamado de Jesus. Y ella fue llamada de Jesús. Não porque antes no céu ele chamava Jesus. No porque en el cielo se llamaba Jesús. Porque ele era, estava como Deus. Porque él antes estaba como Dios. Então ele veio ao mundo Entonces él vino al mundo como homem. como un hombre E também com a sua natureza y divina. también por su naturaleza divina. Mas como homem, Pero como hombre, ele recebe o nome de... él recibe el nombre de Jesús. Jesús. E a Bíblia revela Y la como Biblia mãe revela de como Jesus. madre de Jesús. João, Juan, capítulo 2, capítulo 2, versículo 1 e versículo 3. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho.
João capítulo 2. A mãe de Jesus disse, não tem vinho. La madre de Jesús dice, no tiene vino. Então, por 2 vezes, Entonces, por 2 a veces, Escritura diz aqui que ela era a mãe de Jesus. la escritura dice aquí que ella era madre de Jesús. E jamais Y jamás ela era ella era a mãe de Deus. la madre de Dios. Em suma, concluindo, En realidad, concluyendo, como homem, como hombre, Jesus teve mãe. Jesús tuvo madre. Como homem, ele teve de ter uma mãe. Como hombre, él tuvo que tener una madre. E nunca teve pai. Y nunca tuvo padre. Como Deus, Como Dios, ele teve pai. él tuvo padre. João 3,16. Juan 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que Dios amó al mundo de tal que manera deu seu Filho unigênito, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquele que nele crê para todo aquel que en él cree não no pereça, perezca, mas tenha vida pero eterna. tenga vida eterna. Como Deus, ele teve pai Como Dios, él tuvo padre e nunca teve mãe. y nunca tuvo madre. Aleluia. É um mistério tremendo da Es un misterio palavra. tremendo de la palabra. Quando foi ao coração de Deus Cuando fue el corazón de Dios para assumir para asumir a paternidade la paternidad da segunda pessoa da de Trindade, la segunda persona de la Trinidad, ele já foi chamado de único filho, él ya fue llamado de Hijo único, unigênito do Pai. unigénito del Padre. Aleluia! Aleluya. Então, como Deus, Entonces, como Dios, ele teve pai él tuvo padre e nunca teve mãe. y nunca tuvo madre. Como homem, Como hombre, ele teve mãe, él tuvo madre, porém nunca teve pai. pero nunca tuvo padre. Essa é a verdade Eso es verdad da santa palavra de la santa palabra de nosso Senhor. de nuestro Señor. Para o catolicismo romano, Para el catolicismo romano, Maria foi concebida sem pecado. María fue concebida sin pecado. Ou seja, O sea, Maria María nasceu sem pecado igual a Jesus. nació sin pecado igual a Jesús. Assim acredita a Igreja Así Católica. cree la Iglesia Católica. Ela teve um nascimento sem pecado Ella tuvo un nacimiento sin pecado porque eles asseveram. porque ellos aseguran Não, como que a mãe de Jesus ia nascer com pecado? como si la madre de Jesús puede nacer con pecado. Como que ele ia ter pecado e gerar Jesus? ¿Cómo ella puede tener pecado y generar a Jesús? Assim expressam Así expresan os padres, os los bispos. padres, obispos. Enfim. En fin, O Compêndio do Vaticano, el Compendio del Vaticano, volume 2, volumen 2, página 105, página 105, nos diz assim: nos dice así. daí De ahí, não admira que nos santos padres, no admiran que los santos padres, que são os que papas, son los papas, prevalece o costume de chamar prevalece el costumbre de llamar a mãe de Deus la Madre de Dios de toda santa, de todas santas, imune de toda mancha de pecado, inmune de toda mancha de pecado, como que plasmada como es plasmada pelo Espírito Santo por el Espíritu Santo, e formada nova criatura. formada en nueva criatura. Então aqui, eu já expliquei que Maria não é mãe de Deus, Ya expliqué que María no es Madre de Dios. só que eles dizem aqui também Ellos dicen también que Maria foi imune de toda mancha de que pecado, María ha sido inmune a toda mancha de pecado, como que plasmada como es plasmada pelo Espírito Santo, por el Espíritu ou seja, Santo, guardada, sea guardada, cubierta coberta pelo Espírito Santo por el Espíritu Santo, e formada nova criatura. formada como nueva criatura. Então eles pregam que Maria, na verdade, é imaculada. Entonces ellos predican de que María es inmaculada, Que ela nasceu sem pecado. ella nació sin Tem pecado. até uma reza, Hay hasta un rezo, que é uma reza que diz assim: un rezo que dice: Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós. Oh María concebida sin pecado, rogad por nosotros. Na Bolívia tem essa reza lá? Ay, sí, más yo lo sé. Gracias a Dios. Você não sabe, mas como eu sei? Mas sí hay. A reza é assim: Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós. Oh María concebida sin pecado, rogad por Então nosotros. eles acreditam que Maria não tem pecado. Entonces ellos creen que María no tiene pecado. Segundo o ensino Según el enseño da palavra de Deus, de la palabra de Dios, todos os seres humanos, todos los seres humanos todos os seres humanos Todos os seres humanos foram encerrados, fueron encesados, foram
deixados debaixo da desobediência e do pecado. Fueron dejados abajo de la desobediencia y del pecado. Romanos capítulo 11, Romanos capítulo 11, versículo 32. versículo 32. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Todos foram deixados debaixo do pecado. Todos fueron dejados debajo del pecado. Todos os seres humanos são pecadores por natureza. Todos los seres humanos son pecadores por naturaleza. Romanos 3:23. Romanos 3:23. Porque todos pecaram Porque todos pecaron e estão destituídos da glória de Deus. Están destituidos de la gloria de Dios. Todos os seres humanos pecaram. Todo ser humano pecó. Por quê? Porque A transgressão de Adão, la transgresión de Adán, ela corre em nossas ella veias. corre en nuestras venas. Ela corre Ellas Ela corre em nosso ellas sangue. corren en nuestra sangre. Por causa do pecado de Adão, Por causa del pecado de Adán, existe o pecado original, existe el pecado original, que o ser humano já nasce com ele. que el ser humano ya nace en Ele él. já vem do ventre com este pecado, Ya nace del vientre con este pecado, que é a natureza que es adâmica. la naturaleza adámica A natureza de Adão, de Adán, a qual o ser humano traz consigo cual el ser humano trae consigo. no nascimento. En el nacimiento. Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5, versículo 12. versículo Pelo 12. que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto pecaron. Então todo ser humano nasce com o pecado de Entonces Adão. todo ser humano nace con pecado de E a Adán. prova do pecado Y la prueba de del Adão pecado de Adán é a própria morte. es la propia muerte. Salmo 51, versículo 5. Salmo 51, versículo 5. O salmista Davi, El salmista David, orando a Deus, ele diz: orando a Dios, dice: Porque eis que eu em iniquidade fui formado, Porque he aquí que en iniquidad yo fui formado, e em pecados me concebeu a minha mãe. y en pecado me concibió mi madre. Esse é o pecado original, Ese es el pecado original. que o homem nasce com ele. El hombre nace con él. E a própria Maria, Y la propia María, ela está inclusa no pecado ella original. está incluida en el pecado original. O próprio Deus olhou do céu Nuestro mismo Dios miró desde el cielo e não achou um justo sequer. y no encontró siquiera un justo. Salmo capítulo 14, Salmos capítulo 14, versículo 2 e versículo 3. versículo 2 y versículo 3. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e justamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido y buscara a Dios. Todos los se desviaron a una y se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Não há um. No hay uno. Na verdade, todo ser humano pecou. En realidad todo ser humano pecó. O único que nasceu sem pecado El único que nació sin pecado foi Jesus. fue Jesús. Só Jesus nasceu sem pecado. Por quê? Solo Jesús nació sin pecado. ¿Por Porque qué? ele foi gerado pelo Espírito Porque él Santo. fue generado por el Espíritu Santo. Aí é o erro. Ahí hay un error. Muitos pensam que Jesus foi gerado por Maria. Muchos piensan que Jesús fue generado por María. Jesus não foi gerado por Maria. Jesús no fue generado por María. Maria só trouxe Jesus em seu ventre. María solo trajo a Jesús en su Jesus vientre. foi gerado Jesús fue generado pelo Espírito Santo. por el Espíritu Mateus Santo. capítulo 1, Mateus capítulo 1, versículo 20. versículo 20. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Gloria a Dios. Pensando él en esto, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella está engendrado del Espíritu Santo es. Jesus foi gerado pelo Espírito Jesús Santo. fue generado por el Espíritu A Santo. Bíblia diz que o Espírito Santo atuou como uma sombra. La Biblia dice que el Espíritu Santo actuó como una sombra. Lucas 1:35. Lucas O 1:35. Espírito Santo cobriu Jesus como uma aurora. El Espíritu Santo cubrió a Jesús como aurora. Dentro do ventre de Maria. Dentro de la vientre de María. Dentro do útero de Maria. Dentro del útero de María. O Espírito Santo tinha coberto Maria por inteiro. El Espíritu Santo había cubierto a María E como o entero. pecado queria pegar em Jesus. Y el pecado quería agarrar a Jesús. O pecado original queria entrar em El Jesus. pecado original quería entrar a Jesús. Queria entrar
entrar no corpo de Jesus. Quería entrar al cuerpo de Jesús. Nas veias. En las venas. Nas artérias. En las arterias. No sangue. En la sangre. E quem cobriu? ¿Y quién lo cubrió? Aleluia. Foi o Aleluya. Espírito Santo. Fue el Espíritu Santo. O Espírito Santo lá dentro do útero. El Espíritu Santo allí dentro del útero. Ele cobriu o menino Jesus por inteiro. Cubrió al niño Jesús por entero. Como uma sombra. Como una sombra. De sorte que o pecado queria entrar. Porque el pecado quería entrar. O Espírito Santo não deixou. El Espíritu Santo no dejó. Aleluia. Aleluya. Oricanta la Gloria a bastúria. Dios. Veja o poder do Espírito Era el Santo. poder del Espíritu Santo. O poder da glória do Espírito El poder de la Santo. gloria del Espíritu Que Santo. dissipou o pecado. Que ha disipado el pecado. Dissipou as Ha trevas. disipado las Que tinieblas. não entraram no corpo de Jesus. Para que no entraran en el cuerpo de Jesús. Então o único que nasceu sem pecado Entonces el único que nació sin pecado foi Jesus. fue Jesús. E a própria palavra, Y isto diz, la misma palabra de esto Jesus dice, em tudo foi Jesús tentado. en todo ha sido tentado. 4:15 de Hebreus. 4:15 de Mas Hebreus. ele não cometeu Pero él pecado. no cometió pecado. E ele é sublime. Y él es sublime. Mais do que os céus. Más que los cielos. Jesus foi o único ser humano que veio a esta terra que não pecou. Jesús fue el único ser humano que vino a esta tierra y O no pecó. único que não pecou, não transgrediu a lei divina, foi Jesus El Nazareno. único que no pecó y no desobedeció la ley divina fue Jesús el Foi Nazareno. Jesus o poderoso. Fue Jesús el poderoso. O único que não pecou com os lábios. El único que no pecó con los Com labios. as obras. Com as obras, Com o pensamento. com o pensamento, Com as palavras. com as palavras. Foi Jesus Cristo. Fue Jesucristo. Capítulo 7, 26 de Hebreus. Capítulo 7, 26 de Hebreos. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Aleluia. Tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más humilde, más sublime que los cielos. Então, Entonces, só Jesus não pecou. solo Jesús no pecó. O resto El resto da humanidade de la humanidad, toda pecou. todos pecaron. Então, Maria também. Entonces María también. Deus não achou um justo sequer. Dios no encontró ni un justo. A própria Maria nasceu em condição de pecadora. La misma María nació en condición de pecadora. Com pecado original Con un pecado que ela original trouxe consigo que ella trajo consigo pela natureza adâmica, por la naturaleza adámica. pelo pecado de Adão. Por el pecado de Adán. A Bíblia diz La Biblia dice que na lei, que en la ley, depois que a mulher tivesse filho, después que la mujer tuviese hijos, ela tinha de oferecer um casal de pombinhos, ella tendría que ofrecer un casal, una pareja de palomas, um casal de rolas, de rolas, que son palomitas, pelo seu pecado. por su pecado. Então ela tinha de oferecer porque ela oferecia. Ella tenía que ofrecer eso, porque lo ofrecía. Um casal de rolas e um casal de pombas Una pareja de palomitas, por causa de seu pecado. por causa de su pecado. Isso está na lei. Eso está en la ley. Levítico, En Levítico, capítulo 12, capítulo 12, versículo 2, versículo 6 e versículo 8. Levítico 12, 2, 6 e 8. Fala aos filhos de Israel dizendo: se uma mulher conceber e tiver um varão, será imunda 7 dias, assim como nos dias da separação da sua enfermidade será imunda. E quando forem cumpridos os dias da sua purificação por filho ou por filha, trará um cordeiro de 1 ano por holocausto e um pombinho ou uma rola para expiação do pecado, diante da porta da tenda da congregação, ao sacerdote. Mas, se a sua mão não alcançar assaz para um cordeiro, então tomará 2 rolas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e outro para a expiação do pecado. Assim, o sacerdote por ela fará propiciação e será limpa. Levítico 12, 2, 6 y 8. 12, 2, 6 y 8. Dice la palabra 12, 2. Habla a los hijos de Israel y diles: la mujer cuando conciba y dé a luz un hijo varón quedará impura delante 7 días, como en los días de su menstruación será impura. Agora lê o 6 e o 8. Cuando los días de su purificación se cumplan, ya sea por un hijo o una hija, llevará al sacerdote un cordero de un año para holocausto, y un palomino y una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión. Ela tem de oferecer Y entonces ofreciendo um casal de rolinhas una pareja de palomitas ou um casal de
pombas. una pareja de palomas. O que significa? ¿Qué significa eso? Ela tinha de se apresentar ao sacerdote Tenía que presentarse al sacerdote porque ela teve um filho porque ella tuvo un hijo ou teve uma filha. o tuvo una hija. Embora Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Entonces Jesús fue generado por el Espíritu Santo. Porém, aquele povo, Pero aquel pueblo, a concepção de Maria foi normal. la concepción de María fue normal. Foi um parto normal. Ha sido un parto normal. Porque a Bíblia diz que até Maria teve de enrolar Jesus em panos. Porque la Biblia dice que María tenía que enrollar a Jesús en Quando paños. Jesus nasceu, Cuando Jesús nació, ele foi enrolado em él panos. fue envuelto en pañales. 2:7 de Lucas. 2:7 de Lucas. E deu à luz a seu filho primogênito e envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Aleluya. Y dio a luz un hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Qual foi a causa de Maria enrolar Jesus em panos? ¿Cuál ha sido su causa de envolverlo en pañales? Por causa do sangue. Por causa de la sangre. Como ela teve parto normal, Como ella ha tenido parto normal, ou tirou le sacó devido à concepção, por causa ela o concebeu de haber ali. concebido ahí. Então ele foi tirado, Entonces, ensanguentado, él fue sacado con sangre, cortado o cordão umbilical ensangrentado, cortó el cordón umbilical. e ali enrolou em panos. Ahí le envolvió en Que pañales. foi normal. Que fue sido normal. Foi por obra e graça do Espírito Ha sido Santo. por obra y gracia del Mas a Espíritu Santo. concepção Pero la concepción foi normal. ha sido normal. Porque veio dela. Porque vino de ella. Veio dela. Vino de ella. Porém, Pero gerado pelo Espírito Santo. por el Espíritu Porque Santo. toda a gestação Porque toda la gestación foi pelo Espírito Santo Foi por el Espírito que o Santo. guardou do pecado com a sua sombra, que le ha guardado del pecado por su sombra. que o protegeu. Que lo protegió. Nisso, En eso, como os sacerdotes como sacerdotes, não sabiam disso, no sabían de esto, que foi pelo Espírito Santo, que ha sido por el Espíritu Santo. ela devido à sua Ella, debido a sua su concepção, concepción, ela teve de apresentar uma oferta pelo seu pecado. ella tuvo que mostrar una ofrenda por su pecado. Então ela foi oferecer Entonces ella de ofrecer par de pombinhos ou par de rolinhas. par de palomitas o tórtolas. Então ela foi oferecer. Entonces fue a ofrecer Por quê? Por quê? Pelo preço de seu pecado. por el precio de su pecado. Então vê que Maria era pecadora. Mira que ella era pecadora. Isso está na Bíblia que ela ofereceu. Eso está en la Biblia que ella ofreció. A lei mandava A lei mandava oferecer por causa do pecado, ofrecer por causa del pecado. logo depois da concepção. Después la concebió. E Maria assim María sí ofereceu. ofreció. Lucas 2:24. Lucas E 2:24. para darem a oferta segundo o disposto na lei do Senhor, par de rolas ou 2 pombinhos. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la lei del Señor, un par de tórtolas o 2 palomitos. Ahí dice. Ela teve de oferecer Ella tuvo que ofrecer uma oferta una ofrenda por causa de seu próprio pecado. por causa de su propio pecado. Ofereceu casal de pombinhos pelo Ofereceu preço de seu pecado. Una pareja de palomitas por causa de su pecado. E Maria, ela mesmo fala que é pecadora. Ella misma habla que es pecadora. Lá em Lucas capítulo 1, En Lucas capítulo 1, versículo 46 e 47. versículo 1, 46 y 47. Disse então Maria: Dice entonces a minha Maria, minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. A minha alma engrandece ao Senhor Mi alma engrandece al Señor. e meu espírito se alegra em Deus, E meu meu espírito- Salvador. Mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. Ué, ela chamou Deus de Salvador? Ella le llamó Dios y Salvador. Quem precisa de salvação, irmão ¿Quién José? necesita de salvación? Quem? Todos nosotros, Os pecadores. los pecadores. Se Maria não tivesse pecado, por que ela ia chamar Deus de Salvador? Si María no tenía pecado, ¿por qué le llamó Dios de Salvador? Por que Deus é o Salvador? ¿Por qué Dios es el Salvador? Por causa dos pecadores. Por causa de los pecadores. Como o nome de Jesus manifesta. Como el nombre de Jesús se manifiesta. 1:21 de Mateus. 1:21 de E ele Mateus. se chamará Jesus, Él se llamará Jesús. porque salvará o povo Porque salvará al pueblo de seus pecados. de sus pecados. Por que Deus é chamado de Salvador? Porque Dios es llamado de Salvador. Porque ele veio para remir os Porque pecadores. Él vino para redimir a los pecadores. Salvar os pecadores do Salvar pecado a los pecadores del pecado para o céu. hacia los cielos. E Maria chama a Deus de Salvador? Y María le llama de Dios y Salvador. Quem precisa de Salvador? ¿Quién necesita de Salvador? Apenas os pecadores. Solo los pecadores. Se Maria não tivesse tido pecado, Si María no había tenido pecado, ela jamais teria chamado Deus de Salvador. ella nunca le había llamado como Dios y Salvador. Porque ela mesma não teria necessidade de assim chamá-lo. Porque ella misma no tenía necesidad de Se llamarlo. ela chamou Deus de Salvador, Si ella le llamó Dios y é Salvador, porque ela mesma es porque aprovou ella misma aprobó que ela é uma pecadora. que ella es una pecadora. Ela não foi concebida, Entonces ella no fue concebida Sin pecado. sin pecado. ela também foi uma pecadora, Ella también fue pecadora. ofereceu oferta logo após o parto, Ofreció una ofrenda después del parto por causa do seu pecado, por causa de su pecado e chamou Deus de Salvador, y le llamó a Dios de Salvador, provando
que ela necessita mostrando que ella necesita de perdão de perdão de seus próprios pecados. sus mismos pecados. Então ela não foi imaculada. Entonces ella no fue inmaculada. Nem antes, Ni antes e nem depois do y nascimento de después Jesus. del nacimiento de Jesús. O catolicismo romano El catolicismo romano apregoa pregona a virgindade perpétua de Maria. la virginidad perpetua de María. O que é a virgindade perpétua? ¿Qué es la virginidad perpetua? É que eles acreditam Ellos creen que Maria não teve outros filhos, que María no tuvo otros hijos porque ela concebeu Jesus porque ella concibió a Jesús e jamais ela poderia ter outros y filhos. jamás ella podría tener más hijos. Como? ¿Cómo? Maria teve outros filhos? Jamais. María tuvo otros hijos, jamás. Ela só teve Jesus. Ella solo tuvo a Jesús. Existe até uma virgem, segundo Le eles. llaman hasta virgen, según ellos. É a Virgem Virgen, da Imaculada Conceição. Inmaculada Concepción. Tem lá na Bolívia, sabia? Ahí, creo que se escucha así. Escute. Eles acreditam que ela é imaculada Ellos creen que ella es inmaculada e não teve mais filhos. y no hubo más hijos. Porém, Pero a Igreja la Católica, Iglesia Católica, ela pregou isso formalmente ella pregona eso formalmente no livro en el libro A Igreja La Católica Iglesia Católica e os Protestantes, y los protestantes, página 88. la página 88, Ela diz: ella dice, Maria sempre virgem. María siempre virgen. Esta é a doutrina tradicional da Igreja Católica. Esta es doctrina tradicional de la Iglesia Católica. No entanto, Entonces, a grande maioria la grande mayoría das igrejas de protestantes las iglesias protestantes afirma que Maria afirman que María não guardou a sua virgindade no ha guardado su virginidad e teve outros y ha filhos tenido otros hijos além de Jesus. más allá de Jesús. Sim acreditam Así creen os los protestantes. que protestan. Eles não aceitam a ideia Ellos no aceptan la idea de se dizer que Maria en decirse que María, ela teve outros filhos logo após ella tuvo más hijos después ter Jesus, de haber tenido a Jesús, logo após o nascimento de Jesus. después del nacimiento de Jesús. Então eles inventaram Entonces, várias ellos inventaron varios interpretações, interpretaciones, colocações colocaron para tentar explicar para intentar explicar que quando a Bíblia fala que Jesus teve irmãos, que cuando la Biblia habla de que Jesús tuvo hermanos, eles falam que aquela palavra irmãos ellos dicen que aquella palabra hermanos não significa irmãos no sentido natural. no significa hermanos en el sentido natural, Que você é meu que irmão, tú eres mi hermano. eu tenho meu irmão carnal, Tengo un hermano carnal, tenho uma irmã carnal tengo também. una hermana carnal también. Eles não acreditam Entonces ellos no creen que a palavra irmão que la palabra hermano não seria nesse sentido, no sería de ese sentido, mas ela recebeu outro sentido. pero ella recibió otro sentido. Mas isso por quê? ¿Eso por qué? Para não Para acreditar, que no creer, fazer o povo não para acreditar hacer al pueblo no creer que Jesus teve irmãos. que Jesús tuvo hermanos, Que esses irmãos que esses irmãos foram filhos de Maria fueron com hijos de José, María con José, logo após después o nascimento de del Jesus. nacimiento de Jesús. Segundo o ensinamento da Bíblia, Según el enseñamiento de la Biblia, os filhos são bênçãos de los Deus. hijos son bendiciones de Dios. Bênçãos. Bendiciones. Nunca foi dito que o filho é uma maldição, Nunca fue dicho que el hijo es una maldición, que ter filho é um problema. que tener hijos es un problema. Não. No. Pela palavra, Por la palabra, os filhos são bênçãos de los Deus. hijos son bendiciones de São Dios. herança Son herencia do Senhor. del Señor. Salmo capítulo 127, Salmos capítulo 127, versículo 3. versículo 3. A Bíblia nos assevera: Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Gloria a Dios.
Herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Os filhos são herança. Los hijos son herencia E fruto do ventre. y fruto del vientre. São recompensas. Son recompensas. Nunca Deus falou que ter filho é um pecado. Nunca ha dicho Dios que tener un hijo es un pecado. Que uma mulher, por ter um filho, perderá a honra dela. Que el hijo por tener un hijo, una mujer va a perder la honra. Será menos aceita por Va Deus. a ser menos aceptada por Dios. Não. No. Jamais. Jamás. Deus coloca os filhos Dios coloca a los hijos como frutos do casamento. como fruto del casamiento, Como recompensa, como como galardão. recompensa y galardón. E como sua própria Y herança. como su propia herencia. Veja a importância dos filhos no casamento. Mira la importancia de los hijos en el casamiento. Não são apenas... No son apenas não é herança do casal. una herencia del casamiento. É herança do próprio Deus. Herencia del propio Dios. Del Na mismo vida Dios, do casal. En la vida del casamiento. Em do Salmo 128, Salmo 128 nos fala todinho nos dice todito. sobre o lar abençoado Es un lugar bendecido com os filhos. con los hijos. Salmo 128, versículo 3. Salmo 128, versículo 3. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Tu mujer será como vid que llena el fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Foi Deus quem preparou Fue Dios quien ha preparado a união la física unión física entre o homem e a entre mulher. el hombre y la mujer. Muitos pensam Muchos piensan que a união física que la unión física entre o homem e a mulher entre el hombre y la mujer foi a causa do pecado. fue por causa del pecado. A causa do pecado de Adão e Eva La causa del pecado de Adán y Eva foi a união física. ha sido la unión física. Não, não. No, no. Quantos pensam assim? Muchos piensan así. Não, o sexo En el sexo foi porque Adão e Eva pecaram. fue porque Adán y Eva pecaron. Jamais. Jamás. O pecado de Adão e El Eva pecado de Adán y Eva não foi o sexo. no fue el sexo. Foi a desobediência. Fue la desobediencia. A ordem de Deus. La orden de Dios. Qual foi a ordem? Qual foi a ordem? 2:17 de Gênesis. 2:17 de Génesis. Não comereis o fruto da ciência do bem e do mal. No comeréis el fruto de la ciencia. E del eles bien y del comeram mal. aquele fruto. Y ellos comieron aquel fruto. Esse foi o pecado. Ese fue el pecado. Essa desobediência. Esa desobediencia. A união física La unión física entre o homem e a entre mulher el hombre y la mujer foi preparação do próprio Deus. ha sido preparado por mismo Dios. Para que os anseios, Para que los anhelos, para que as vontades las voluntades de um de uno seja manifesta na vida do outro. se ha manifestado en la vida del otro, No próprio casamento, en el propio casamiento, sem pecar. sin pecar, Posto que se fosse fora do casamento, porque si fuera fuera del casamiento, seria tido como fornicação. habría sido como fornicación. Seria tido como prostituição. Estaría visto como E fornicación. isso seria um pecado. Eso sería un pecado. Então a união física Entonces, la unión física entre o homem e a mulher entre el hombre y la mujer foi preparação de ha Deus sido preparado por Dios para para os anseios, os desejos do próprio los casal. anhelos y deseos de la propia Gênesis pareja. capítulo En 2, Génesis capítulo 2, do versículo 18 versículo 18 ao versículo 25. al versículo 25, Ter Maria, tener a María, a união física com José, la unión física con José, não seria um pecado. no sería un pecado, Porque eles já estavam porque desposados. ellos estaban desposados, Estavam como noivos, estaban como novios, esperando o momento do casamento. esperando el momento del casamiento. Os noivos naquele tempo moravam Los juntos, novios en aquel momento vivían juntos como fidelidade, como fidelidad até o momento da união física composta pelo hasta matrimônio. el momento de la unión física compuesta por el casamiento. E Maria Y María não ficaria menos santa, no se quedaría menos santa, não viraria pecadora, no se convertiría en se pecadora ela se unisse com o seu próprio noivo. si ella se uniera con el propio novio. Ela ia casar com o seu próprio noivo. Ella se iba a casar con su propio novio. Ela casaria com José. Ella se casaría, Então se iba a Maria casar não con José. seria suja, Entonces María no sería sucia, a maior pecadora. la más pecadora. Nossa, Maria, No, María. ela Ella casou com José. se ha casado con José. Então tá no pecado. Entonces está en el pecado. Isso não deixaria Maria como uma mulher menos santa. Eso no le dejaría a María como una mujer menos santa. Ela estaria cumprindo uma parte de seu próprio Ella casamento, estaría cumpliendo una parte de su propio casamiento. que é a união que física. es la unión física. José José não teve relações com Maria no ha tenido relaciones con María até Jesus nascer. hasta que Jesús nazca. Até o momento Hasta el momento que Jesus nasceu, que Jesús nació,
José, José, ele teve él tuvo uma fidelidade imensa. una fidelidad inmensa. Até Jesus nascer. Hasta que Jesús nazca. Até o momento do nascimento de Jesus, Hasta el momento del nacimiento de Jesús, José não conheceu Maria. Jesús no conoció a María. José não teve relações sexuais com Maria. Jesús no tuvo relaciones con María. Até aquele momento. Hasta aquel momento. Ele preservou a fidelidade. Él ha preservado su fidelidad. Como noivo, Como novio, como homem de Deus. como un hombre de Dios. Ele não tocou em Maria. Él no ha tocado a María. Então Maria, Entonces María, ela não teve união física, relações com José, ella no ha tenido unión física con José até hasta nascer. que Jesús naciera. Mateus capítulo 1, Mateos capítulo 1, versículo 25. versículo 25. E não a conheceu, e José não conheceu Maria, até que deu à luz a seu filho primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Até o momento Hasta aquel momento que Maria teve Jesus, que María tuvo a Jesús, passou o resguardo, ha pasado resguardada, tudo ali, todo ahí, José não tocou nela. José no le ha tocado. Depois do nascimento de Jesus, Después del nacimiento de Jesús, Maria passa os seus dias de resguardo, María deja sus días de resguardo, José se une à sua esposa, José se une a sua José se esposa, une à sua noiva, se une a su que novia, consequentemente se tornou a sua esposa. que después se volvió en su esposa. Jesus foi o primeiro filho de Maria. Jesús ha sido el primer hijo de María. Primeiro. Primer. E não a conheceu até que deu à luz a seu filho, o primogênito. Y no le conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. O que significa a palavra primogênito? ¿Qué significa primogénito? Primogênito significa primeiro filho. Primogénito significa primer hijo. Se Jesus tivesse sido o único filho de Maria, Si Jesús hubiera sido el único hijo de María, ele seria chamado de unigênito. él sería llamado de unigénito. Unigênito significa único filho. Unigénito significa único hijo. Jesus é chamado de unigênito Jesús es llamado como unigénito por Deus Pai. por Dios Padre. Por que Cristo é chamado? ¿Por qué Cristo es llamado? Capítulo 1, 14 de Capítulo João. 1:14 de Juan. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Y el verbo se hizo carne y habitó entre vosotros lleno de gracia y de verdad, y vino su gloria, gloria del unigénito del Padre. Cheio de graça Lleno de gracia e cheio de y verdade. lleno de verdad. A glória do unigênito do Pai. La gloria del unigénito del Padre. Jesus é o unigênito do Pai. Jesús es el unigénito del Padre. Por quê? Porque É o único filho de Deus por natureza. es el único hijo de Dios por naturaleza. Porque Jesus saiu de Deus. Porque Jesús salió de Dios. Foi o único Ha sido el único que saiu do próprio que ha Deus. salido del propio Dios. Saiu Ha salido do próprio céu, del mismo cielo. se transformou em carne Se ha transformado en carne. para morrer pelo homem. Para morir por el Embora hombre. continuando na terra como Deus. Y después continuando en la tierra como É o Dios. que diz a palavra. Eso es lo que dice la palabra. 2:6 de Filipenses. 2:6 de Filipenses. Que ele não teve. Que ele não tuvo. Embora Jesus estando em forma de Deus. Después Jesús estando como forma Ele de Dios. estava como Deus aqui Estaba também. como Dios aquí también. Em forma de Deus. En forma de Dios. Não teve por usurpação No ha tenido usurpación ser igual a Deus. a ser igual a Dios. Então ele não usava a sua natureza divina aqui. Entonces él no usaba su sabiduría divina aquí. Ou seja, O sea, para sair das dificuldades. Para salir de las dificultades. Sair dos problemas. Salir de los problemas. Não, ele sofreu como nós Él sofremos. sufrió como nosotros sufrimos. Padecemos como nós padecemos. Padeció como nosotros padecemos. Padeceu como nós padecemos. Padeció como nosotros padecemos. Chorou como nós choramos. Lloró como nosotros lloramos. Que ele não usou Él nos usó sua natureza divina su naturaleza divina para o tirar dos problemas para cotidianos. retirarse de los problemas cotidianos. Então Jesus é chamado unigênito do Pai. Entonces Jesús es llamado unigénito del Padre. Único filho. Único hijo. Por natureza. Por naturaleza. Saiu de Deus. Salió de Dios. Que permaneceu aqui. Que permaneció aquí. Com a natureza divina. Com a natureza e não divina. fez uso dela. E não hizo uso para de sair ella. das dificuldades. Para salirse de las dificultades. Entonces, Jesus Jesús é o único filho. es el único hijo. Por natureza. Por naturaleza. Do próprio Pai. Del mismo Agora, Padre. Ahora, se Jesus tivesse sido o único filho de Maria, si Jesús hubiera sido el único hijo de María, ele seria chamado unigênito. él sería llamado unigénito. Mas não é isso que acontece. Pero no es eso lo que sucede. Jesus é chamado Jesús es llamado de de primogênito. primogénito. Primogênito? Primogénito, O que é? que es el primer hijo. Primeiro filho. Primer hijo. Então ela teve outros. Pero tuvo otros. Por essa palavra, Y por esta palabra, nós já podemos saber podemos saber que Jesus que Jesús teve irmãos. ha tenido hermanos. E que Maria María teve Jesus por obra e graça do Espírito ha Santo. tenido a Jesús por obra y gracia Y del Espíritu después- Santo. Y después,
José conheceu Maria, José ha conocido a María, teve relações sexuais com ha Maria, tenido relaciones con María, porque ele era esposo porque dela, él era su esposo e ela teve outros filhos. y ella tuvo más hijos. Isso que diz. Eso es lo que dice. Marcos capítulo 6, Marcos capítulo 6, versículo 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José y de Judas y de Simón? ¿No estás también aquí con nosotros, sus hermanos? 4 irmãos 4 hermanos Jesus tinha. Jesús tenía. Chamava Tiago, Uno llamado Santiago, outro José, otro José, outro Judas otro Judas e outro Simão. y el otro Simón. Vê, José colocou até um filho no nome dele, igualzinho. Sí, amén. Teve o nome do pai, José. Uno tuvo el nombre del padre, Ele José. já era vaidoso, né? Y era vanidoso también, dice. Colocou até o nome do... Hasta ha agarrado el nombre del padre. Que bênção, né? Que bendición, Então, ¿no? 4 Entonces 4 hermanos más. 4 irmãos ele teve. 4 irmãos mais. E teve irmãs Y também, tuvo hermanas también, dice. que a Bíblia não diz Que o la Biblia número, no dice el número, la cantidad. mas mais de 2 irmãs Pero dice más de 2 hermanas. Jesus tinha. Jesús tenía. Que aqui está no plural. Aqui está E em não plural. está aqui conosco suas irmãs? Y no están aquí con nosotros sus hermanas. Ele tinha irmãs. Él tenía hermanas. Só não falam quantas. Não dice quantas. De 2 para cima. De 2 para arriba. Nós sabemos que ele Nosotros tinha. sabemos que tenía. Marcos capítulo 13, En Marcos capítulo 13, versículo 55 versículo 55 ao 57, al 57, a Bíblia continua nos ensinando. Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos Tiago e José, e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua própria pátria e na sua casa. Mateus 13, 55 ao 57. Gloria a Dios. Dice Mateos 13, 55 al 57. Dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama él su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues saca todas estas cosas? Os irmãos de Cristo, Los hermanos de Cristo, Tiago, José, Simão e Judas, Santiago y José de Judas, eles eram incrédulos, ellos eran incrédulos. que eles nem acreditavam em Ellos Jesus. ni creían en Jesús. Que Jesus andava pregando dentro de casa. Jesús caminaba predicando delante de casa. Pregava dentro de pelas casa. ruas. Predicaba por las calles. E eles não acreditavam. Ellos no creían. Ah, você só prega aqui em nosso bairro. Tú solo predicas aquí en nuestro barrio. Só prega aqui em Nazaré. Solo predicas aquí en Que Nazaret. não manifesta isso pro mundo inteiro. Manifiesta eso al mundo entero. Só quer pregar aqui. ¿Quieres predicar aquí? Fica fácil, você quer. Manifesta-te ao mundo. Manifiéstate al mundo. Se procura ser conhecido. Si buscas ser conocido, Por que faz isso tudo em oculto? ¿por qué haces eso ocultamente? Se fazes estas Si coisas, haces estas cosas, manifesta-te ao mundo. manifiéstate al mundo. Porque eles não acreditavam nele. Ellos no creían en él. João capítulo 7, versículo 5. Juan capítulo 7, versículo 5. Porque nem mesmo Porque ni así seus irmãos sus hermanos acreditavam nele. creían en él. Não acreditavam. Não creíam. Porque ainda Jesus não tinha se manifestado ao mundo. Porque Jesús no se había manifestado hacia el Mostrando mundo. que era o Salvador. Mostrando que él era el E Salvador. os irmãos não Y acreditavam los nele. hermanos no creían en él. Jesus, Jesús, ele tinha él tenía irmãos hermanos e irmãs. y hermanas. Atos capítulo 1, Hechos versículo capítulo 14. 1, capítulo 14. Esses irmãos dele se converteram depois da ressurreição de Cristo e ficaram no templo, orando no cenáculo, esperando o Espírito Santo descer. Todos esses perseveraram unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e com Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Cuando llegaron, subieron al aposento alto, donde se alojaban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás y Bartolomé. No. 14, 1:15. 1:15. Amén. 1:14. 14, ¿eh? Sim. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María y la madre de Jesús y sus hermanos. Os irmãos permaneceram, Los hermanos permanecieron pois se converteram, porque se convirtieron, esperaram o Espírito Santo descer. esperaron al Espíritu Santo bajar.
A Bíblia também La Biblia también diz que o apóstolo Paulo, dice también que el apóstol Pablo, ele viu Tiago, él también vio a o Santiago, irmão de Jesus, el hermano de Jesús, já como pastor convertido. como pastor y convertido. Gálatas capítulo 1, versículo 19. En Gálatas capítulo 1, versículo 19. E não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Não vi nenhum dos apóstolos, No vi, a não ser Tiago, a no ser Santiago, o irmão do el Senhor. hermano del Señor. O próprio Paulo diz que Tiago El mismo Pablo dice que Santiago era era o irmão do Senhor. hermano del Señor. Em 1 Y Coríntios, primera de Corintios, capítulo 9, capítulo 9, versículo 5. versículo 5. Não temos nós direito de levar conosco uma mulher irmã, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Aleluia. Até nos direitos e na liberdade dos apóstolos, a Bíblia diz aqui La Biblia dice aquí que eles falaram que ellos hablaron dos direitos de los derechos que tinham que tenían os irmãos do Senhor los Jesus. hermanos del Señor Jesús. É que eles começaram a trabalhar na obra, Ellos comenzaron a trabajar en la obra pois se converteram, porque se convirtieron, andaram com Deus, caminaron con Dios, eram os próprios irmãos de nosso Jesus. eran los mismos hermanos de nuestro Jesús. Esses irmãos de Jesus Esos hermanos de Jesús, não eram os discípulos. Não eram os Que discípulos. a Igreja Católica fala assim. que la Iglesia Católica dice así. Muitos dizem, não irmãos, Muchos dicen, no, hermanos, eram os discípulos. eran los discípulos. Você não chama Tú nos llamas uma pessoa da sua igreja de irmão? una persona de tu iglesia de hermano. Como é que você me chama, irmão José? ¿Cómo usted me llama, hermano José? Irmão Johnny. Hermano Johnny. Ou irmão José. Hola, hermano. Então, eu chamo irmão Éder. Tu hermano Eder. Não, nós temos o costume de chamar as Tenemos pessoas da igreja de irmão. Esa costumbre de llamar a las personas como Ah, hermano. tá vendo? Você não chama outro assim? Tú no llamas a otro así. Então também Jesus chamava Entonces Jesús también le llamaba os seus discípulos a de irmão. sus discípulos de hermanos. Quando ele fala irmão, Cuando él hablaba de hermanos, não é que eram irmãos carnais dele, não. no es que eran sus hermanos carnales. Eram os discípulos dele, Eran los discípulos de él. que ele chamava de Ellos irmão. Le llamaban de hermano. Não, negativo. No, negativo. Irmãos Hermanos eram diferenciados de eran discípulos. Diferentes que discípulos. Discípulos eram discípulos. Discípulos eran discípulos. Irmãos eram irmãos. Hermanos eran. Isto, João capítulo 2, Esto en Juan capítulo 2. versículo 12, a Versículo palavra 12. diferencia La palabra diferencia os discípulos los discípulos da mãe de la madre e dos irmãos de Jesus. y de los hermanos de Jesús. A mãe dele é a mãe dele. La madre de él es la madre Os de él. irmãos eram os irmãos Los dele. hermanos eran los hermanos de E él. os discípulos, Y los os discípulos, seus discípulos. sus discípulos. João capítulo 2, versículo 12. 2:12. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele e a sua mãe, e seus irmãos, e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Também También os ensinamentos católicos, los enseñamientos católicos, até a Bíblia da edição Ave Maria, hasta la Biblia de la edición Ave María, a Bíblia de Jerusalém, la Biblia de Jerusalén, muitos compêndios católicos muchos compendios católicos dizem que dicen os primos de Jesus que los primos de Jesús eram que a palavra irmãos que la palabra hermanos significa primo. significa primo. Já viu falar isso, irmãos? Sí, Dizem que significa irmãos primo. Hermanos, significa primos. primo. Eles tentam por um lado, ellos ponen a un lado, poner a un lado que irmãos que hermanos seriam que serían os discípulos. los discípulos. Nós mostramos na Bíblia que não. Nosotros mostramos en la Biblia que no. Irmãos são irmãos. Hermanos son hermanos. Discípulos são discípulos. Discípulos son discípulos. Quando eles veem que eles perdem neste ponto, Cuando ellos ven que pierden este punto, que a Bíblia revela mesmo a diferença entre irmãos e discípulos, que la Biblia revela la diferencia entre hermanos y agora discípulos, eles vão buscar no grego. ellos buscan en griego. Dizem que na língua grega, Dice que en la lengua griega, a língua que foi escrito, en la lengua que fue escrita, o Novo el Testamento, Nuevo Testamento, diz que a palavra irmãos dice que la palabra hermanos significa significa primo. primos. Irmãos Hermanos são primos. son primos. Ah, mas está escrito ali irmãos. Pero ellos han escrito hermanos. Mas no grego, Pero en griego, a língua original do Novo Testamento la lengua original del Nuevo Testamento significa primos. primo. Será que isto é verdade? ¿Será que esto es verdad? Será que no grego existem graus de parentesco? ¿Será que en griego existen grados de parentesco? Deixa pra semana que vem. Dejamos para la semana que viene. Quarta-feira eu continuo Miércoles continuamos o ensinamento com con el vocês. enseñamiento con ustedes. O triste fim do culto a Maria. El triste fin del culto a María. E eu vou continuar Yo voy a continuar sobre tudo que o catolicismo tem pregado sobre todo el catolicismo que ha predicado a respeito de Maria, respecto a María, para nós sabermos falar a verdade, para que sepamos hablar la verdad. responder aquele que pedir Aquel equipo, a esperança la esperanza da razão de la razón que existe que existe em nós. en nosotros.
Glorioso Deus, eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço pelo ensinamento da tua palavra, que na quarta-feira nós continuaremos este ensinamento para o teu povo honrar a ti, meu Pai, e ganhar muitas almas para o teu nome, porque muitas almas têm se perdido, porque estão enganadas pelo diabo. Diz a tua palavra em 1 Timóteo 4:1, sobre o espírito enganador, que muitos estão enganados por causa dos espíritos enganadores e da doutrina de demônios. O inimigo tem enganado muitas pessoas e às vezes o diabo é tão astuto que ele usa a própria Bíblia para tentar enganar, como no monte, meu Pai, no deserto, onde Cristo estava em jejum 40 dias e 40 noites, que ele foi impelido pelo Espírito Santo ao deserto. Ali o inimigo tentou 40 dias e 40 noites, usando a própria Bíblia, 40 noites usando a própria Bíblia para tentar enganar. Da mesma forma, o inimigo também, ele usa a própria Bíblia para tentar enganar os homens de Deus, enganar a humanidade para se perder no pecado, para se perder na doutrina mentirosa. Senhor, quantos irmãos católicos estão perdidos, mas hoje eles estão recebendo esse ensinamento acerca de Maria e já aprenderam muitas coisas da tua palavra, que esse ensinamento não é para atacar, mas é para convertê-los, é para ensiná-los qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, para que ande no caminho direito, para que ande em justiça, Senhor, e também uma arma para os crentes usarem na evangelização, porque a tua palavra nos assevera na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3, no versículo 15, antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que habita em vós. Oricanda labastúbria! E nós precisamos desta palavra para responder em nome de Jesus Cristo. Guarda esta palavra de hoje, os corações dos teus filhos, para que aprendam o teu querer, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe, amado ouvinte. Quem se despede na paz do Senhor Jesus Cristo é seu irmão José Luis e seu irmão Johnny. Fique com Deus. Um abraço para todos vocês. A graça de Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito sejam com todos em nome de Jesus Cristo.